Você já se perguntou como era a vida na Europa antes das grandes revoluções? Esse período ficou conhecido como Antigo Regime. O Antigo Regime era o sistema que existia na Europa entre os séculos XV e XVIII. Ele era marcado por três grandes características: o absolutismo, o mercantilismo e a sociedade estamental. O absolutismo era um poder político onde o rei concentrava todo o poder. Ele governava sozinho, sem participação do povo, e acreditava-se que o poder dele vinha todo de Deus, e isso justificava qualquer decisão. Já na economia, o mercantilismo era a regra. O Estado controlava tudo, buscava acumular metais preciosos e incentivava exportações. Isso fazia com que as colônias fossem exploradas ao máximo para enriquecer a metrópole. E na parte social, a população era dividida em estamentos: o clero, a nobreza e o povo. O clero e a nobreza tinham privilégios, não pagavam impostos, enquanto o povo era a maioria trabalhava muito e tinha quase nenhum direito. Esse sistema começou a ruir com o surgimento do Iluminismo e as revoluções, como a francesa. Elas trouxeram ideias de igualdade, liberdade e o fim dos privilégios. Então, entender o antigo regime é essencial compreender como nasceram as democracias atuais. O antigo regime, do século XV ao século XVIII, possuía uma economia agrária, estamental e controlada pelos estados absolutistas, com forte intervenção estatal para fortalecer as monarquias. Mercantilismo. Sistema econômico baseado no acúmulo de riquezas e fortalecimento do Estado. Seus princípios eram balança comercial favorável, exportar mais do que importar, protecionismo alfandegário, taxas sobre produtos estrangeiros, metalismo, riqueza em metais preciosos, intervencionismo estatal, controle da economia pelo Estado, colonialismo, exploração das colônias. No colonialismo, visava a expansão europeia sobre a América, África e Ásia, onde as colônias forneciam matérias-primas, compravam produtos da metrópole e seguiam o pacto colonial, que as obrigava a comercializar apenas com sua metrópole. As riquezas das colônias sustentavam o mercantilismo e fortaleciam as monarquias absolutistas europeias. No Antigo Regime, a sociedade era rigidamente dividida em três estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado. O clero era o grupo liderado à igreja, com função de cuidar da vida espiritual da população. Eles possuíam grandes propriedades de terra e recebiam doações, o que os tornava extremamente ricos. Além disso, não pagavam impostos e tinham forte influência política. A nobreza também gozava de muitos privilégios. Eles eram donos de terra, ocupavam cargos importantes no exército e na corte, e assim como o clero, também não eram obrigados a pagar tributos. Viviam com luxos e prestígios, mesmo sem muitas vezes produzirem riqueza de fato. Por outro lado, o terceiro estado representava cerca de 90% da população. Era formado por camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia, comerciantes e profissionais liberais. Mesmo sendo a base econômica da sociedade, esse grupo era o mais explorado. Pagava altos impostos, era obrigado a servir o exército e não tinha participação nas decisões políticas. Essa estrutura profundamente desigual fazia com que poucos vivessem com privilégios, enquanto a maioria enfrentava pobreza e injustiça. Essa concentração de poder e riqueza foi um dos principais motivos que levaram à crise do Antigo Regime, e mais tarde, à Revolução Francesa, que buscou acabar com os privilégios e construir uma sociedade mais igualitária. No final do século XVIII, o antigo regime começou a ruir. A crise era profunda: crise econômica, crise social e crise política. Os cofres dos reinos estavam vazios, principalmente na França, por causa de guerras e do luxo da corte. E quem pagava a conta? O povo, que já vivia na miséria. A burguesia crescia economicamente, mas não tinha poder político. O povo estava cansado dos privilégios da nobreza e do clero. Nesse cenário, surgem as ideias iluministas: liberdade, igualdade e fim do absolutismo. Filósofos como Rousseau, Voltaire e Montesquieu questionavam tudo. Essas ideias viraram combustível para três revoluções marcantes: a Revolução Inglesa, que abriu caminho para uma monarquia limitada, a Revolução Americana, que defendeu a liberdade e a independência, e a Revolução Francesa, que explodiu contra os privilégios, com o povo tomando as suas. Essas revoluções mostraram que o antigo regime estava falido.
O mundo moderno estava nascendo com novas ideias de poder, liberdade e justiça. Foi o fim de uma era e o começo de muitas transformações. Apesar de ter sido superado, ele deixou legados importantes. A centralização do poder ajudou na formação dos estados nacionais, o que foi fundamental para o surgimento do sistema capitalista moderno. A exploração das colônias gerou a chamada acumulação primitiva de capital, essencial para o desenvolvimento da burguesia e das bases do capitalismo. Nas democracias atuais, vemos reflexos sociais e políticos dessa época. A rejeição ao autoritarismo e as desigualdades do antigo regime impulsionou a luta por direitos civis, liberdade, igualdade perante a lei e participação popular no governo. No entanto, mesmo com os avanços democráticos, muitas desigualdades sociais e de acesso ao poder ainda refletem estruturas criadas naquela época. Ou seja, o antigo regime influenciou tanto o surgimento do capitalismo quanto a formação das democracias modernas, deixando marcas profundas que ainda percebemos hoje.